Instituto de Comunicação e Informação Científica e Tecnológica em Saúde realizou no mês de julho o curso de atualização Internet, Saúde e Sociedade 2017. Sob a coordenação dos professores Wilson Couto Borges e André Pereira Neto, o curso foi dirigido para profissionais, graduados, mestrandos e doutorandos em experiência na área de informação, comunicação, ciências sociais e saúde. Assuntos como acesso à informação online, direcionada ao comportamento, a utilização da internet por profissionais da área da saúde e usuários, além da relação entre médico e paciente, a qualidade da informação também foram temas discutidos no curso. Sobre alguma dessas temáticas, estaremos conversando hoje no Comunicação Não Tem Fronteiras com Nilson Maestre Carvalho. Bom dia, Nilson. Bom dia. Nilson Maestre Carvalho é médico pediatra, sanitarista e tutor na ênfase de vigilância em saúde do curso da Residência Integrada em Saúde da Escola de Saúde Pública do Rio Grande do Sul. É bom tê-lo aqui conosco nesta manhã. Nilson, pesquisadores e acadêmicos nos últimos anos discutem a questão dos temas postados na internet, a questão da validade, da avaliação, da qualidade do que é postado. Quanto a isso, qual o teu entendimento? Eu acho que, assim, em primeiro lugar, né, essa questão dessas divulgações, né, vindas do público leigo, ela não é tão nova assim, né? Se a gente for ver, vamos remontar ao século passado. A relação que havia no início do século é bem diferente do que se observava no fim do século, né? No momento que começa a ser democratizada a informação nos jornais, revistas, depois o rádio, depois a TV, né? Já traziam essa possibilidade, né, de surgir informações nem sempre bem avaliadas, né, ou às vezes bem avaliadas. O que acontece nos últimos anos é que houve um crescimento exponencial, né, nesse processo com a internet, ou seja, a cada clique é possível chegar a alguma informação, né? E é bastante variada assim, a qualidade dessa informação, né? Ela pode ser extremamente bem feita, extremamente útil, né, promover a maior autonomia das pessoas, mas infelizmente também há um grande número de informações equivocadas, né? Mitos, às vezes informações que têm outros interesses por trás, interesses econômicos, interesses políticos, outras vezes apenas desinformação, e isso acaba não contribuindo positivamente, né, para que o usuário, que o leigo cidadão, né, tenha mais saber, né, sobre o tema. Ao contrário, muitas vezes isso traz prejuízos, né, ao paciente e ao cidadão, de modo geral. Com relação a isso, o que é postado, principalmente nas questões direcionadas de saúde, quando buscam informações sobre medicamentos, sobre tratamentos, tá? Essas informações, tu acha que de alguma forma, através de um estudo técnico das secretarias municipais e estaduais, pode surgir daí um outro processo que auxilie na promoção à saúde? Acho que sim, né? É possível identificar, né, quais são aqueles sites, aquelas páginas que são mais sérias, né, que trazem informações relevantes. Não deixa de ser um processo, digamos, de validação dessas informações, né, levando em conta não apenas os aspectos técnicos, mas também questões éticas, né, e que possam efetivamente contribuir, né. Isso pode ser feito tanto pelas secretarias como também pela sociedade civil, né? Nós temos aí grupos que trabalham essas questões de tecnologias de saúde, as questões de subjetividade, de relações entre profissionais, usuários e gestão, né? Eu acho que isso poderia contribuir para um refinamento, né, de modo a valorizar aquelas informações que são pertinentes, que podem ser interessantes, né? É uma possibilidade, tá? Assim como nós temos hoje aí grupos nacionais e internacionais que estudam do ponto de vista mais técnico a incorporação de tecnologias em saúde, né? Isso poderia também ser feito
com relação à informação de saúde, à comunicação de saúde, né? Que é uma área que, embora nos últimos anos tenha sido um pouco mais valorizada, eu acho que ainda merecia um pouco mais, um olhar mais cuidadoso, né, por parte dos profissionais e da gestão. Interessante. Uma outra questão. Aqui nós temos, como exemplo, um site que aborda a questão, um depoimento da Babi Menezes, tá? Que nós colocamos como referência, nessa questão entre paciente e médico, a relação do que ele busca como informação, tanto o paciente quanto o seu familiar, e aquilo que também é postado em relação ao acolhimento, aquele diálogo, já que também a discussão do paciente expert, que toma conhecimento ou que passa suas vivências para auxiliar outros pacientes e outros familiares. Esse entendimento, esses estudos que estão sendo feitos, como tu vês? Como alguma coisa positiva, relevante? Como se dá a relação do médico em relação a isso? Isso tem um potencial, assim, muito interessante, né? Porque o que se espera, particularmente, assim, em situações mais graves e crônicas, né, que haja um vínculo importante entre o profissional e o paciente. E essa estratégia aqui, ela pode ser extremamente útil nessa aproximação, né, entre profissional e paciente, embora a distância, isso pode aumentar muito a proximidade, humanizar a atenção, né, porque uma pessoa, né, vamos pegar esse caso ou outros tantos, né, isso gera uma insegurança, um sofrimento na pessoa que está doente, né, e muitas vezes ela precisa ter acesso à informação, às vezes não é só informação, a um acolhimento mesmo, né? Alguém que esteja ali pronto para escutar, né? Para tranquilizar, né? Porque muitas vezes a pessoa está com fantasias muito fortes, né? E muitas vezes daí a parte negativa a partir de informações equivocadas na internet, né? A tendência é o paciente às vezes procurar a informação e já se identificar com o que tem de pior ali. É uma situação muito comum que a gente vê no dia a dia na clínica, é o paciente chegar já com um diagnóstico pronto, que ele fez, né? Já com uma investigação proposta pronta e com as medicações. Ele vai lá praticamente buscar a assinatura e o carimbo do médico para chancelar. Isso é extremamente comum e complicado, porque daí às vezes tem que desfazer isso, né? Eu acho que esse canal de comunicação, assim, continuado com o profissional, e daí não é só o médico, isso pode ser feito por todos os profissionais de saúde, né? Ele pode ajudar muito, né, a que o paciente, a partir dessa relação de confiança com o profissional, com essa proximidade à distância, né, alivia muito o seu sofrimento, vai aumentando o seu conhecimento sobre o seu problema de saúde. Isso é extremamente importante, a pessoa saber o que está acontecendo, né? Não simplesmente submeter à autoridade técnica do profissional, né, que ele também tem um saber. Isso, eu acho que esse canal de comunicação é muito importante. No caso desses grupos que nós vemos, isso também é muito interessante, né? A gente vê, por exemplo, na pediatria, às vezes, o nascimento de uma criança com problema sério, né? E os pais se sentem perdidos, assustados, acham que são os únicos que têm aquele problema. O que eu faço agora para lidar com essa situação? E a partir desses grupos, eles sempre existiram, só que o acesso era um pouco mais difícil, né? Tinha que ser presencial. Com esses grupos, ele vai se sentir entre iguais, ele vai observar que ele não está sozinho, ele vai ouvir relatos de pessoas que tiveram o mesmo problema e que demonstram ali, olha, é possível, sim, isso não é o fim do mundo, né? Ele vai se sentir também acolhido, né? Esses grupos são muito interessantes, particularmente com relação a essas doenças crônicas, né? Isso humaniza muito a saúde, na minha opinião, né? E daí, via de regra, a informação que aparece, o que é repassada nesses grupos, ela é bem mais séria, assim, ela tem fundamento, né? Profissionais participam, pacientes participam, usuários participam, né? Cada um trazendo o seu olhar, né? Um profissional trazendo talvez um olhar mais técnico e os outros pacientes trazendo as suas vivências. Eles é que conhecem o outro lado do balcão, como eu digo, né? Às vezes é muito profissional
por mais que ele se esforce, ele não sabe exatamente o que é estar doente, né? A gente está acostumado a entrar no serviço de saúde, no hospital, já está até meio banalizado, mas para o usuário aquilo ali é uma realidade assustadora, né? E eu acho que ele poder compartilhar isso aí com outras pessoas que já passaram por isso é extremamente importante. Interessante. Voltando agora para uma outra temática, tá? A questão de tratar a capacitação desses profissionais através dos cursos IAD. A Escola de Saúde Pública do Rio Grande do Sul, da qual nós fizemos parte, está realizando o curso de saúde pública, nesse segundo módulo, que tem as aulas em IAD, né, o percentual estabelecido pelo governo. Como tu entendes a preparação desses profissionais através do IAD? Primeiramente, assim, eu acho que às vezes, né, fazer um curso EAD, daí eu estou falando daquele que está propondo o curso, né, às vezes parece uma coisa muito fácil, mas não é. Não é simplesmente, bom, agora vamos fazer o EAD, está pronto, aqui está o Moodle ou está outra plataforma, beleza. Não é bem assim, a comunicação é bem diferente, né? Eu tive a oportunidade de trabalhar em EAD já há bastante tempo, uns 15 anos atrás, onde a coisa era bem mais complicada. Daí a gente vê que o tipo de linguagem é diferente, a participação é diferente, né? E então, essa é a primeira questão. Não é assim, vamos fazer EAD e está pronto. Eu acho uma ferramenta assim incrível. Veja bem aqui, vou pegar a Escola de Saúde Pública. Quantas vezes as pessoas se deslocam para cá, vêm lá do interior do estado, lá da fronteira, viajam uma noite inteira, se afastam do trabalho, se afastam da família, tem que fazer toda uma logística aqui para ver onde é que vai ficar, como é que vai ficar, né, com a sua diária, lá parca, vai ter que ficar na casa do familiar, vamos deixar assim, né? E para uma atividade que certamente poderia ser feita à distância, né? É uma coisa irracional, uma utilização muito ruim de recurso e às vezes a distância, a efetividade seria maior, né? Só que também a gente tem que ter claro assim, qual é o objeto do estudo, né? Algumas atividades que às vezes é contraposto o EAD e presencial, como se fossem coisas excludentes, ao contrário, elas têm que andar juntos. Em algumas atividades talvez pese muito mais a distância, uma necessidade menor de encontros presenciais, ou nem a necessidade. Em outras atividades o presencial é muito importante, né? Eu me lembrei agora de uma situação, por exemplo, de especialização médica, né? Boa parte hoje dos médicos que nós temos em atenção básica, que são especialistas em saúde da família, fizeram um curso EAD. Eu acho isso um pouco, sabe, questionável. Porque não se aprende, a medicina exige o contato, né? Tem que estar ali na frente, o olho no olho, o toque, a conversa, né? Não que várias coisas não podem ser trabalhadas à distância, né, mais teóricas, mas tem que ter fortemente essa coisa presencial, né? Porque é diferente, né? Quando você cai, imagina aprender medicina e cair na frente do paciente e agora, o que eu faço? No computador era tão fácil, né? E daí eu estou agora com uma pessoa de carne, osso, mente e coração na minha frente e eu tenho que lidar com isso. Então é uma questão de conhecimento, né, bom senso, né? Mas é uma ferramenta muito interessante, tem que ser utilizada, não tem como utilizar. Aqui na residência, quando nós iniciamos o processo de descentralização, né, levando para o interior do estado, quanta atividade pode ser feita, né, com esse pessoal dessa cidade sem que tenham que vir aqui ou se deslocar o professor até lá, né? Então é uma ferramenta extremamente importante. Ai, que bom. Agora também sobre um outro enfoque, tá? Diversas experiências combinam e integram o uso de ferramentas digitais. Neste caso, nós vamos falar sobre os observatórios de saúde pública em comunicação que estão sendo feitos, foram elementos de estudo que tratam da questão da informação e da comunicação. Nós já tivemos aqui, na Escola de Saúde Pública, um observatório também, mas não voltado à comunicação. Como tu vê a importância desses observatórios? O observatório é uma ferramenta interessantíssima, né? Tanto para que o profissional acesse a informação, como o público, o cidadão, né? Acho que tem experiências aí incríveis em todo o país. Eu me lembrei agora de uma experiência
que aqui em Porto Alegre, com a vigilância, já que essa ênfase, né? O nome do site é Onde Está o Aedes, né? O Aedes aegypti, que passa dengue, chikungunya, né? Que tem uma interface que, para o cidadão, ela é extremamente amigável, trabalha com imagens, porque também é essa a questão, né? Não é qualquer um que vai fazer isso. Não adianta botar um texto com um linguajar muito técnico, medicalês, né? Que o cidadão que não vai ter paciência de ler aquilo ali, né? E é pouco inteligível. Mas também não dá para fazer algo que seja muito superficial, né? Então isso exige, não é assim, não é, tem que estudar isso, né? Por isso que existem as pessoas que estão na área da comunicação. Às vezes o técnico da área da saúde pensa, não, isso é barbada, eu vou fazer. Não, pare um pouquinho, não é bem assim, né? E eu me lembrei agora desse site, porque é isso, está lá, você olha o mapa de Porto Alegre e verifica quais as regiões onde estão sendo identificados os mosquitos, onde ele está mais presente, trabalha com cores, né? É algo que fala por si e que é extremamente importante assim, para a promoção da saúde, assim como várias outras experiências, né? Isso vale para qualquer coisa, né? Mas, de novo, né? Assim como o EAD exige, e daí que bom que nós temos gente se formando aí nessa área, né? Porque não é assim tão simples, né? A gente tem que ver qual a informação, para quem a informação, como a informação, né? Mas são experiências muito interessantes. E para isso o profissional de comunicação ele tem que interagir com os demais departamentos, claro, essa interrelação, né? É isso, tem que ter o profissional. E ouvir a comunidade, o usuário. Tem que entender essa questão, né? Com quem tu vai falar e como vai falar e o que vai falar, né? A nossa residência, né, em vigilância, ela é inovadora no país. Nós abrimos vagas para aquelas profissões que não são vistas como da saúde, aquelas 15 profissões. Então, nós já tivemos e temos residentes de engenharia, de sociologia, de arquitetura, e a experiência é incrível, né? E um dia desses eu estava lá no campo de prática, lá na vigilância municipal, e nós temos uma residente lá de serviço social que passou por lá, mas também é jornalista, né? E ela é jornalista, já fizeram lobby. Wilson, vamos abrir uma vaga em jornalismo. Eu disse, por que não? Ótimo, né? Ótimo. Já que o pessoal lá tem muito essa visão. Uma das nossas residentes, que é socióloga, trabalhou num observatório de vigilância, né? Ela, junto com uma técnica que trabalha a coisa mais dura do georreferenciamento, das camadas, etc, etc, e ela com um olhar sociológico, ela é antropóloga também, dá um casamento muito interessante, né? E então, na área da saúde, sim, a gente vai ter que pensar, já que a gente trabalha com o conceito ampliado de saúde, a gente vai ter que também pensar um conceito ampliado de trabalhador da saúde, né? E daí todos esses saberes, eles são muito importantes. Na área da comunicação, então, isso é muito importante, né? A gente sente isso no dia a dia, tanto na clínica como na gestão, né? Não adianta ter um conhecimento muito bom e isso não constituir um diálogo, né? Tem uma expressão que eu gosto muito, que é da clínica ampliada e compartilhada, né? A clínica que não fica só no aspecto biológico, que tenta olhar o todo, e é compartilhado. A pessoa, o cidadão, ele tem a possibilidade de construir também o seu projeto terapêutico a partir das suas vivências, né? As pessoas são diferentes, elas podem ter às vezes o mesmo quadro clínico, a mesma doença, mas uma estratégia aqui vai ser mais efetiva do que aqui, não são padronizadas. E essas ferramentas da internet eu acho que são fantásticas nesse sentido. Ah, que bom. Foi um prazer te receber. Obrigado. As suas respostas foram maravilhosas, foram ótimas. Espero contar contigo em outros momentos. Com certeza, tá? Meu apoio total aí a essa presença da comunicação. Neste momento, terminamos Comunicação Não Tem Fronteiras. Um bom dia a todos e até a próxima aqui no estado do Rio Grande do Sul.